turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos falar sobre intensidade. Vocês ouviram aí essa música, onde tem momentos que o som é mais forte, outros é mais fraco, certo? Então na página 272 do nosso livro de arte, nós vamos começar com esse assunto muito legal. Então observem a imagem de abertura do nosso livro de arte, que vocês podem observar aí. Tem um rapaz aí com os dedos tapando os ouvidos. O que será que ele está ouvindo de tão forte que não está conseguindo sequer, ouvir? Então aqui nós vamos conhecer sobre intensidade, a diferença, entre intensidade e volume. O volume, quando a gente aumenta assim o volume do nosso som, E também a intensidade, que a gente consegue falar baixinho, vai aumentando cada vez mais, gradativamente, nós vamos aumentando, colocando mais força na voz, tá bom? Então é sobre isso que nós vamos falar aí. Então observaram aí essa imagem de abertura. Neste capítulo você vai aprender que a intensidade é diferente de volume no que diz respeito ao som. Ouve só. Então, no Conversa Vai, na página 273, tem a pergunta aí. O que será que essa pessoa está ouvindo para tapar os ouvidos dessa forma, Deve ser algo muito forte, um som muito forte. Será uma grande barulheira? Será um estrondo? Nossa! Um som muito alto? Muitos sons ao mesmo tempo? E aí, o que será que esse rapaz está ouvindo aí, Então vamos lá, nossa conversa vem, lembrando que vocês têm esse espaço aqui para responder, ok? Diz assim como o rapaz da imagem de abertura, você também já precisou tapar os ouvidos? Em que situação? Escreva no espaço seguinte. Você é capaz de ouvir sons bem baixinhos e sons distantes e sussurros? Você é capaz de ouvir? Então, se você é capaz de ouvir, você está ouvindo muito bem, tá bom? O professor vai declamar uma poesia, por exemplo, com um tom de voz bem baixinho. Será que você consegue ouvir? Então, se você consegue, isso significa que você está ouvindo muito bem, viu? E vamos ouvir aqui alguns sons para que a gente possa fazer essa percepção, Para que a gente faça esse teste aqui agora, tá bom? Vou colocar aqui alguns sons e ouve só aí se incomoda. Nós devemos ter muito cuidado com os fones de ouvido, tá bom? Um volume muito alto pode causar danos na nossa audição, tá bom? Então, lembra aí de baixar o volume do nosso celular, tá bom? Quando estiver ouvindo uma musiquinha, os jogos, Os meninos que gostam de jogos aí, baixa o volume, tá bom? Baixa o volume do celular, tá bom? Isso sim é o volume. Então a tiazinha vai soltar aqui alguns sons, olha só. Som agradável, certo? Incomoda um pouco? Incomoda, E aí, o que vocês acham? Dá para ouvir legal? Que som é esse? Você consegue discernir? São vários sons, instrumentos de percussão. Tem aqui um apito também. Um apito que incomoda bastante, na nossa audição. Então, vamos lá. E ainda nessa página nós temos uma realidade aumentada que você pode fazer aí, baixa aí no seu celular, uma pequena proposta na qual você é desafiado a relacionar cada imagem que emitem sons fortes, certo? E quais emitem sons fracos. Então, de acordo com o que eu coloquei aqui, tá bom? Por exemplo, um apito aqui é um som forte e um som fraco. Ó, ouve bem aí. É um som forte, não é? Aqui, um pedal. Também é um som forte. Ó, som forte. A maioria desses instrumentos aqui são sons fortes. Mas olha aqui, ó. Um chimbal, ó.
certo? Então a gente ouve direitinho aí, observa, assim também como na realidade aumentada, vocês vão ter esse momento aí para vocês adivinharem, tá bom? É colocar a nossa audição para funcionar, a nossa percepção para funcionar, ok? Aí na página 275 do nosso livro, nós temos uma realidade aumentada. Lembrando que tem aí perguntando se você já treinou seu ouvido com sons dos ambientes, do ambiente que você vive. Você sabe identificar um som forte de um som fraco? E aí? Também lembrando onde nós podemos fazer totalmente silêncio, né? Não utilizar som algum, né? E podemos também, em outros ambientes, nós podemos falar no tom de voz normal. Tem lugares que nós podemos fazer aquele barulhão todo, né? E aqui a tia Zana vai soltar alguns, certo? Que vocês podem ter como exemplo, tá bom? Por exemplo, nesta imagem aqui, a gente pode fazer barulho, sim ou não? Responde aí. Nesta daqui, som barulhento, ou podemos fazer menos barulho. Nesta outra, e aí? Observa aí. Nesta outra. Então, são diversos ambientes que nós podemos utilizar os sons fortes, né? Podemos sim falar alto, né? Tem lugares que nós precisamos fazer menos barulho, né? Usar menos esses sons. Então, no Aprender Brincando, a tia Osana vai soltar aqui, fazer aqui alguns sons que tem no nosso livro, tá bom? Indicando aqui se o som que você deve produzir é fraco ou forte, explicando com que parte do corpo você deve realizar esse som, tá bom? Então, vocês podem fazer o treino de vocês aí também em casa. Por exemplo, um som fraco com a boca. É um som fraco, ok? Um som forte com as mãos. É forte esse, não é? Um som forte com os pés. Vamos lá, ó. Ok? Um som forte com os pés. Um som fraco com a mão na perna. Um som fraco com a mão na perna. Um som fraco com um dedo na mão. Lembra daquelas atividades que a tia Zana faz? Ó, escuta aí, um som fraco. Um som fraco, ok? Um som fraco com todos os dedos das mãos, ok? E eu posso fazer aqui outros tipos de sons também, forte com as mãos também. Ok? Você pode fazer aí na sua casa, vai inventando aí os tipos de som forte, som fraco. Lembra só da intensidade que nós podemos fazer aqui, tá bom? Na página 276, a mão na massa, vocês vão responder essa atividadezinha aí do mão na massa para tia Osana, ok? Atividade fácil, 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 tá bom? Vocês vão observar a lista de música e vão pensar se elas devem ser executadas com muita ou pouca intensidade. E aí, por exemplo, uma canção de niná, ela deve ser executada forte. Então, a tia Osana só está dando um exemplo, tá bom? Vocês vão responder aí. Podem ler aí apenas esse primeiro momento. Essa parte que fala sobre equipes, nós vamos deixar de lado um pouquinho, tá bom? Quando nós retornarmos, nós vamos realizar sim todas essas atividades, ok? Tem aí o Para Saber Mais. Na página 278, a tia Osana vai fazer aqui uma pergunta muito legal. Você consegue perceber as variações de intensidade na música de Beethoven? Qual, tia Osana, a música de Beethoven? A tia Osana vai soltar aqui para vocês. Escuta só. Então, a nona sinfonia de Beethoven, nós podemos ouvir aqui, ó. Começa bem suave, não é? Bem suave, começa. O hino à alegria de Beethoven, tá bom? Observa bem. A intensidade da música já vai ficando mais forte, ó.
intensidade aí, né? Começa bem suave, né? Fraquinho, depois vai ficando mais forte um pouquinho, depois vai ficando cada vez mais forte essa intensidade na música de Beethoven, né? Nessa sinfonia de Beethoven, tá bom? A nona sinfonia, tá bom? É o hino à alegria. E aí, com a lupa na mão, na página 278, vocês têm algumas atividadezinhas legais, facinho de fazer, tá bom? Faça uma pesquisa sobre Beethoven, tá bom? Então, vocês vão pesquisar sobre Beethoven, vão trazer outras músicas dele para serem ouvidas, tá bom? Vocês vão colocar o nome de outras músicas de Beethoven. Essa é uma que a tia Osana tá mostrando, tá bom? E vocês vão pesquisar sobre outras. Pode ser mais que uma, tá bom? Anota no caderninho direitinho, tá bom? E tudo certo. Essas são as atividades que vocês vão fazer de arte, ok? E ainda, falando sobre intensidade, a intensidade da voz. Por exemplo, a tia Osana vai começar a conversar com vocês aqui sobre o assunto de artes, falando baixinho aqui com vocês. Mas de repente a tia Osana precisa forte que chega a incomodar. Então, é melhor que a tia Osana fale assim, né, suavemente. Todo mundo está ouvindo perfeitamente o que a tia Osana está falando, não é verdade? Então, hoje nós ficamos por aqui, ok? Na próxima aula, a tia Osana tem mais surpresas por aí.